Boa noite a todos. Estamos aqui nessa noite, clima muito bom, né? Temperatura excelente. Quero desejar a todos vocês uma noite abençoada na presença de Deus. Nosso tema dessa noite, nós vamos falar sobre o crente enfrenta adversidades. Está em Mateus capítulo 5, versículo 10 ao 16. Antes, porém, quero orar com você para que Deus possa estar trabalhando aí a sua vida, o seu coração, sua alma, renovando as suas forças. Amém? Oremos. Pai, no nome de Jesus, louvamos ao Senhor por sua graça e bondade. Louvamos ao Senhor por essa noite abençoada, por cada vida, Pai, cada família, pela nossa nação. Intercedemos também, Senhor, para que a tua boa mão possa ser estendida sobre essa nação, essa geração, salvando, libertando os seus pecados, Pai, abençoando as nossas lideranças, sejam políticas, sejam eclesiásticas, que todos possamos viver em paz, viver na dependência do Senhor, confiando no teu amor, na tua graça e bondade. Pai, nós te louvamos, pedimos também ao Senhor a tua cura para aqueles que estiverem enfermos, aqueles que estiverem tristes e angustiados pela perda de algum familiar, um ente querido, que o Senhor possa estar também visitando nessa noite, dando paz, dando alegria, dando esperança, dando graça. Que o meu irmão, minha irmã seja abençoado em nome do Senhor Jesus. Também que esta palavra possa vir ao nosso coração, ser ministrada pelo teu Espírito, trazendo renovo, paz, alegria, esperança para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, como disse, vamos estar lendo aqui Mateus capítulo 5, versículos 10 ao 16. Diz assim: Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado, e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Amém? O crente enfrenta adversidades. É interessante nós vermos aqui esse sermão do Senhor Jesus, conhecido como Sermão do Monte. Não é o título do sermão, é porque ele pregou ele no monte, não é? E nós percebemos como Jesus tinha uma visão diferente da maioria sobre a questão da vida, sobre a questão do sofrimento, sobre a questão das adversidades na vida daquele que teme a Deus. Jesus não vê isso como um castigo, Jesus não vê as adversidades como derrota, Jesus não vê as lutas, tribulações, angústias, choros, lamentos, perdas como algo enviado pelo maligno, mas Jesus vê nisso uma oportunidade de glorificarmos ao Pai que está nos céus. É importante nós entendermos essa visão, pois Jesus está aqui pregando para o povo da sua época, os judeus, que estavam debaixo do jugo romano. O Império Romano os dominava. Então, os judeus, obviamente, como todo povo que é subjugado por outro, tem o sonho de liberdade, o sonho de expulsar os seus inimigos para que eles vivam livres, para que eles tenham as suas vidas retomadas como antes. Mas Jesus aqui, mesmo para esse povo nessa situação, Jesus prega a eles, ensina a eles que eles devem se alegrar mesmo no sofrimento, mesmo na adversidade. Porque com isso eles irão glorificar ao Pai. Com isso eles irão demonstrar que o seu amor
e a sua força vem de Deus. Irão demonstrar que há, sim, possibilidade, mesmo na dificuldade, na adversidade, você adorar a Deus, servir ao Senhor. Como salvos em Cristo, nós também não estamos imunes a dificuldades, a problemas, doenças, perdas, desemprego, tristeza, angústia, sofrimento. Todos nós enfrentamos isso. E é muito bom nós entendermos, porque há pessoas que ficam escandalizadas ou até mesmo desistem da fé quando sofrem reveses na vida. Quando passam por dificuldades, essas pessoas desanimam, até porque há grupos, correntes de pensamento de certos segmentos evangélicos, religiosos, que apregoa que o crente em Cristo, que tem fé, ele não passa por sofrimento. Que o crente que tem fé, que contribui na obra de Deus com as suas ofertas, seus dízimos, ele está imune a perdas, o que não é verdade. Segundo a Bíblia, todos nós vamos enfrentar, uns mais, outros menos, uns mais cedo, outros mais tarde, mas todos nós enfrentaremos dificuldades na nossa vida. Em Provérbios 16, capítulo 16, versículo 1, diz assim: do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Isso nos traz a ideia de que o Senhor é que tem a resposta final. O Senhor é que opera no final, ele é que faz maravilhas. Portanto, nós, diante dessa palavra, e também de outras que nós vemos, diz assim no versículo 5 do capítulo 16 de Provérbios: porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. A palavra pavilhão aqui significa abrigo. Isso demonstra a nós que estamos abrigados pelos cuidados do Senhor. Nós estamos sob a proteção do Senhor. Nós não estamos neste mundo abandonados, largados, entregues à própria sorte. Nós estamos neste mundo como um navio à deriva, um barco sem direção. Não. O Senhor, Ele nos conduz. Mesmo na adversidade, Ele nos esconde e Ele nos dá proteção. Jesus também enfrentou adversidades, que alguém poderia questionar, mas quando se fala que o crente está guardado por Deus, a pergunta é: será que se Deus estivesse na nossa condição humana, né, como ele reagiria? Então, olhando para Jesus, a gente sabe como Deus reagiu. Jesus é Deus. Diz lá em João 16:33, o próprio Jesus diz assim: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ora, é óbvio, se Jesus venceu o mundo é porque ele enfrentou adversidades. Ninguém vence nada de braços cruzados, deitado numa rede. Se Jesus venceu o mundo é porque o mundo se opôs a ele. Ele mesmo declarou: o mundo me odeia porque não conhece o meu Pai. Então, o que nós, enquanto cristãos, devemos esperar desse mundo? Um mundo que odeia ou odiou o próprio Criador, odiou Jesus, que nunca fez mal a ninguém, nunca falou mal de ninguém, sempre foi uma bênção para todos que o conheceram. Como esse mundo poderia oprimir, poderia se virar contra Jesus? Se assim foi, se o mundo o odiou, imagina a nós. Jesus foi perseguido, Jesus foi afligido, até mesmo pelos religiosos da época, os judeus religiosos. Jesus foi rejeitado pelos judeus, que aliás até hoje, né? Os judeus ortodoxos, judeus que não lhes foi revelado a salvação em Cristo, eles rejeitam Jesus. Eles não creem que Jesus seja o Messias, o enviado de Deus. Mas Jesus declarou isso: eu venci o mundo. Então nós, seguidores de Jesus,
com certeza temos do nosso lado aquele que venceu o mundo. O cristão na sua vida passa por adversidades. Eclesiastes 11:8 diz assim: mas se o homem viver muitos anos e em todos eles se alegrar, também se deve lembrar dos dias das trevas, porque hão de ser muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Ainda Eclesiastes 7,14 diz: no dia da prosperidade goza o bem, mas no dia da adversidade considera. Porque também Deus fez este em oposição àquele, para que o homem nada ache que tenha de vir depois dele. Então veja que aqui o sábio ele coloca as duas situações. O dia do bem você aproveita, mas lembrando sempre que poderá vir também o dia da adversidade. Temos exemplos bíblicos de pessoas tementes a Deus e que passaram por adversidades, né? Desde o começo, né? Nós vemos, por exemplo, os profetas, Moisés, vemos Isaías, segundo a tradição, ele morreu, foi morto, né? Cerrado ao meio. Vemos o caso do profeta Jeremias, quanto sofrimento Jeremias enfrentou, prisão, isso no meio do seu próprio povo. Vemos perseguição a Daniel, lá na Babilônia. Enfim, todos os profetas também vemos adversidades para os apóstolos, para os irmãos da igreja primitiva. Todos eles passaram por adversidades. É chamado o dia da angústia. Todo cristão, toda pessoa tem lá o seu dia de angústia, de sofrimento, dia de aflição, também chamado como dia de agonia, ou também dia mau, né? Também a Bíblia classifica assim. 3 coisas importantes sobre o dia da angústia. Primeiro delas, sabermos que esse dia existe. Esse dia existe, né? Mais cedo ou mais tarde. Segundo, que devemos estar preparados para esse dia. Preparados, não ansiosos, não preocupados, não sofrer por antecipação, não, mas saber que o dia da angústia existe e que nós devemos estar preparados em Cristo para enfrentar esse dia. E por último, terceiro, sabermos que temos promessas de Deus para que, quando chegar esse dia, o Senhor estará conosco. Essa é a promessa do Senhor. O cristão pode aprender grandes lições no dia da adversidade. Esse acho que, penso eu, ser o segredo. Aprender qual a lição Deus quer nos ensinar em meio à adversidade. Nós estamos vivendo essa pandemia. Qual é a lição que nós estamos tirando disso? O que é que nós estamos aprendendo? Estamos crescendo ou estamos até regredindo? Eu penso que é uma oportunidade muito boa do cristão crescer. Crescer em ler a palavra, ler bons livros, crescer em amor entre a família, estreitar os laços de amor entre a família. Mas às vezes a gente percebe o contrário, muitos cristãos estão se rebelando, né? Nessa pandemia muita coisa veio à tona, muita coisa se revelou. Não só entre os políticos brasileiros, que aí é revelação vergonhosa, né? Na maior parte, políticos que aproveitando a situação para fraudar, para roubar dinheiro público, é lamentável. Mas também é muito lamentável entre os cristãos, você vê cristão aí hoje nas redes sociais, se digladiando, brigando, falando de forma odiosa, de forma muito mal, muito agressiva, né? Vemos cristãos aí até desejando a morte do presidente da República, enfim, uma série de coisas sem comentário, né? Muito lamentável, muito horroroso ver isso sair da boca de um cristão. Até porque Jesus deixou claro, tudo que nós dissermos neste mundo, nós vamos ter que dar conta no dia do juízo. Não tem como apagar isso daí. A não ser que você se arrependa, se converta ao Senhor, no dia do juízo você terá que dar conta do que você está dizendo. Então é muito temerário, muito perigoso tecer certos comentários agressivos, odiosos. A nossa boca, Paulo diz, abençoai e não amaldiçoeis. O texto lido aqui, muito interessante, porque Jesus diz que nós somos o sal da terra. Se o sal não tiver sabor, ele não serve para mais nada, a não ser jogado fora e pisado pelos homens. Diz ele também, somos a luz do mundo. A luz brilha assim e resplandeça vossas obras, boas obras diante dos homens, para que eles vejam e glorifiquem o Pai que está nos céus. Então, quando ele diz, vocês são felizes quando forem perseguidos por causa da justiça,
O reino dos céus é de vocês. Vocês serão felizes quando, por causa do Senhor Jesus, forem insultados, perseguidos, levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Jesus não disse aqui, revidem, né? Bota a boca no trombone, xinga mesmo, dá o troco, responda à mesma altura. Não. Aliás, Jesus nos aconselha a não resistir o mal. Se alguém te ferir numa face, ofereça a outra. Se obrigar a caminhar uma milha, vai com ele 2. Se tomar a sua capa, se tomar a sua túnica, deixa também a capa, ou vice-versa. Né? O ensinamento que Jesus nos transmitiu é de passividade diante da agressão. Pedro disse que quando Jesus era ameaçado, ele não revidava. Mas ele entregava-se àquele que julga todos, julga retamente, a Deus, o Pai. Amém? Então, que Deus possa nos guardar, que nessa pandemia nós aprendamos as lições que Deus quer que nós aprendamos, busquemos mais a Deus, entendamos que na adversidade, nela nós podemos crescer, podemos desenvolver o nosso relacionamento com Deus e com o próximo. Porque Romanos 8:28, o apóstolo Paulo diz assim, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, ele aqui não deixou nenhuma exceção. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. As aflições que nós passamos, ela tem lições importantes que nós precisamos aprender. Senão, sai de uma aflição, entra em outra e está sempre aquele crente imaturo, aquele crente crianção, meninão, né, que age mais pelo sentimento, pelas emoções, do que pela razão, do que pela fé. Nós precisamos tomar cuidado, porque Deus quer que nós cresçamos. A Bíblia diz, cresçamos em tudo, conforme o exemplo de Cristo, aquele que é o nosso cabeça, aquele que é o varão perfeito, que nós possamos desenvolver a nossa vida a cada dia, melhorarmos mais e não regredirmos. Nós temos também, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3 ao 6, Paulo diz assim, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação. Veja que Paulo ele admite que nós passamos sim por tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus, ou de Deus. Veja, quando nós passamos por tribulação, somos consolados por Deus. E aí nós podemos também socorrer o nosso irmão. Quando na tribulação, na dificuldade, nós podemos também consolar o nosso irmão. Porque as aflições de Cristo são abundantes. Porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também a nossa consolação sobeja por meio de Cristo. Se somos atribulados com as tribulações semelhantes a que Jesus passou, também na mesma proporção somos consolados por Cristo Jesus. Se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação, Paulo diz. Ou, se somos consolados, para a vossa consolação, a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. Ainda Romanos 5, versículo 3 ao 5, ele diz, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. E a paciência produz a experiência, e a experiência a esperança. Olha que lindo. Então veja que são resultados muito benéficos, muito valorosos, que adquirimos mediante a tribulação, mediante as adversidades. E a esperança, diz Paulo, não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então veja que a sua palavra é viva e poderosa. O que o crente deve fazer no dia da angústia? Deve orar, em primeiro lugar. No dia da angústia o crente deve orar. Salmo 18, versículo 6 diz, na angústia invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo ouvi a minha voz, e aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Então, no dia da angústia, não é para cair em depressão, não é para desanimar, não é para desistir de tudo.
não é para recuar na peleja, não. No dia da angústia, clamamos ao Senhor. Diz aqui o salmista. Na angústia, invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. É tempo de orar. É tempo de buscar o Senhor. Eu aconselho ao meu irmão que está angustiado, ore a Deus, busque o Senhor. Está revoltado com alguma questão na política que você não concorda, não gosta, vá orar. Ora pela sua nação, ora pelo seu presidente, pelos seus ministros, por todas as autoridades, conforme recomenda a Bíblia. A função do crente não é ficar aí se batendo, não, é orar, interceder, clamar ao Senhor para que tenhamos todos uma vida pacífica. Salmo 50, versículo 15: Invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. A oração é terapia para a hora da angústia. Terapia. Tanta gente que gasta tanto dinheiro com terapeutas, não é que seja errado, mas não tem terapia melhor. Não tem terapeuta melhor do que Cristo, do que o Espírito Santo. E você pode fazer essa consulta, né? Esse momento aí, através da oração. Como é que eu vou me consultar? Como é que eu vou ter uma terapia com Jesus? Através da oração. O Espírito Santo vai te guiar. O crente deve ser forte e enfrentar as suas adversidades. Provérbios 24:10 diz assim: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Olha que interessante. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Então a nossa força ela é proporcional à nossa predisposição, ao nosso ânimo, à nossa fé em Deus. Não podemos nos curvar, nos desanimar, desistir diante das adversidades. Tem que levantar, buscar o Senhor e pela fé enfrentar a adversidade. Deus disse a Josué: esforça-te e tem bom ânimo. Não é? Para aqueles que acham que Deus é que faz tudo, né? Deus faz a parte do impossível, que nós não conseguimos jamais fazer o impossível. Agora, o possível é para mim, como seguidor do Senhor, né? O impossível Deus faz, mas o possível é para nós fazermos. E Deus disse para Josué: esforça-te, tem bom ânimo, eu sou contigo. Não podemos nos acovardar diante das adversidades. Os sábios encontram oportunidades nas dificuldades. Os tolos, nas oportunidades, encontram dificuldades. Olha que interessante. É o inverso, né? Vou ler novamente. Os sábios encontram oportunidades nas dificuldades. Os tolos, nas oportunidades, encontram dificuldades. Então, veja que interessante. Nós precisamos estar sempre prontos, porque na adversidade nós vamos encontrar oportunidades. Diz um ditado em inglês: quando o medo bateu a porta, a fé foi atendê-lo. Não havia ninguém lá. Interessante, né? Quando o medo bateu a porta, a fé foi atendê-lo e não havia ninguém lá. O medo, então, era só imaginário. O crente deve se fortalecer em Deus. Efésios 6:10 diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. É no Senhor que nós encontramos força. Né? Tem muitos pensamentos positivos, né? Tem aqueles mestres na mensagem positivista, na mensagem de autoajuda, né? A exemplo de Augusto Cury e tantos outros, Alain Ribeiro. É interessante, é importante, com certeza. Mas nada se compara a recebermos força do Senhor. Por isso o apóstolo, em Efésios 6:10, ele nos aconselha: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Aí, meu irmão, você vai em paz. Naum 1:7 diz: o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. Olha que interessante. Deus conhece o nosso coração. Deus sabe quando o nosso coração está angustiado, mas ainda assim nós confiamos nele. Nós sabemos que ele é fiel, poderoso para nos renovar, mesmo na adversidade. O crente também deve meditar na palavra de Deus e lembrar das suas promessas. Por exemplo, Salmo 119, versículo 50, diz assim:
Isto é a minha consolação na minha angústia, porque a tua palavra me vivificou. Veja, na angústia ele foi consolado. Por quê? Porque a palavra o vivificou, lhe deu vida, lhe deu esperança. A palavra de Deus ela é viva e eficaz. A palavra de Deus é viva e eficaz. Salmo 119, versículo 92 diz: se a tua lei não fora toda a minha alegria, há muito que teria perecido na minha angústia. Então, meu amado, meu conselho a você: na angústia, clama ao Senhor. Na dificuldade, ore ao Senhor. Não fique, não se entregue. Não fique aí tentando matar a sua angústia através de meios humanos, entretenimentos humanos, exemplo, televisão, tantas outras coisas aí que nós temos hoje, porque sabemos que a nossa vitória ela vem do Senhor. Quando nós meditamos na palavra, quando nós oramos, quando nós tiramos um tempo para falar com Deus, há renovo da parte de Deus para nós. O Espírito Santo, diz a Bíblia, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Não se engane achando que a dificuldade não vai bater a tua porta. Poderá. Deus é poderoso também para te livrar, mas ela poderá vir. E vindo ela, lembre-se, busca o Senhor, medita na palavra do Senhor, confia nele, diz a Bíblia, confia no Senhor, que no mais tudo ele fará. É ele que faz as nossas forças serem renovadas pelo seu Espírito Santo. Então, concluindo, como cristão, não estamos imunes de enfrentar dificuldades e adversidades, dias difíceis, dias trabalhosos. Mas podemos estar certos que se buscarmos ao Senhor e confiarmos em sua palavra, ele nos dará força e condições de vencermos os dias maus e as adversidades. Lembrando que na adversidade nós temos pela frente oportunidades. Na adversidade, nós podemos intensificar a nossa relação, nosso relacionamento com Deus. Na adversidade, nós podemos fazer uso da fé que temos no nosso coração. Na adversidade, nós podemos aproximarmos mais do Senhor. Na adversidade, nós recebemos consolação, com a qual nós também podemos consolar outros irmãos que estiverem passando por igual situação. Portanto, a adversidade vem na vida do crente, sim. O nosso tema aí foi esse, né? O crente enfrenta adversidades. Jesus, no sermão aqui do monte, ele deixa claro que o cristão vai passar, sim, por dificuldades. Paulo também confirma aí, dizendo: aqueles que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Somos afligidos, mas não desistimos. Somos maltratados, caluniados, mas não mortos, não reprovados para Deus. Diante de Deus, nós temos promessas maravilhosas. Mediante a palavra do Senhor, somos vivificados, renovados e restaurados, segundo a sua boa palavra. Amém, Deus? Deus te abençoe. Quero orar por você nessa noite. Deus possa te dar aí vitória na sua adversidade, seja ela em que área for. Espiritual, familiar, financeira, profissional, emocional, seja qual for. Deus é poderoso para nos suprir em todas as áreas. Paulo diz isso em Filipenses 4,19. Meu Deus suprirá todas as vossas necessidades em Cristo, segundo a sua riqueza em glória. Então nós sabemos que nosso Deus é rico em glória, majestade. Efésios 1:3, Paulo diz que o nosso Deus e Pai nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então a mão de Deus está a nosso favor. O amor de Deus, a vontade do Senhor é nos dar vitória. Não é aquela vitória que você nunca mais passa por dificuldade, por adversidade. É a vitória do seu coração estar sempre fortalecido pelo Espírito Santo, pela palavra, pela fé, e você caminha de glória em glória, de fé em fé, sabendo que maior é o que está com você do que o que está no mundo.
que Deus é poderoso para concluir, aperfeiçoar a boa obra que Ele começou na sua vida. Amém, amados? Que Deus te abençoe. Quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, louvamos o Senhor por essa oportunidade, pelas vidas, pela vida do meu irmão. Visita, Pai, cada lar, cada família, levando a paz, a esperança, o renovo, a graça, a alegria, e que nessa diversidade que está passando o meu irmão, a minha irmã, essa família, o Senhor possa estar visitando com paz na alma, dando força, vigor espiritual, trazendo o renovo do céu para que este meu irmão, essa minha irmã aprenda na adversidade. Retire lições preciosas para a sua vida e seja consolado pelo Espírito Santo. Seja fortalecido a sua fé, seja ele, Pai amado, e ela uma bênção na tua presença e possa depois testificar que o Senhor o ouviu na angústia, que ele esperou com paciência no Senhor, o Senhor o atendeu, tirou de um charco de lodo e firmou seus pés na rocha. Que a nossa confiança, nossa esperança estejam firmadas no Deus vivo e todo-poderoso. Também intercedemos em favor das nações, que o Senhor traga salvação às nações, que o Senhor esteja usando os missionários, os pregadores da tua palavra, os pastores, os pregadores, todos aqueles que levam esta preciosa semente, que sejam bem-sucedidos, que sejam abençoados, que as almas se rendam aos pés de Cristo, que sejam salvas, libertas dos seus pecados pelo sacrifício vicário do Senhor Jesus Cristo no Calvário. Toma em tuas mãos a nossa nação, abençoa nosso povo, salva a nossa nação, faz um milagre, repreenda esse vírus, repreenda esse mal, repreenda em nome do Senhor Jesus, trazendo saúde àquele que está internado, àquele que está em uma UTI, aquele que está hospitalizado, que o Senhor possa levar a saúde, o vigor físico, a bênção, a esperança e a paz nesta alma. Louvamos o Senhor por mais este momento, pedimos ao Senhor a tua graça, a tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um ótimo fim de semana na presença do Senhor e que até a próxima sexta, se assim o Senhor nos conceder nesse mesmo horário. Amém, queridos? Deus abençoe, um abraço, fica na paz, em nome de Jesus. Amém.